Olá, tudo bem? Estamos na segunda parte do nosso assunto, que é o consumo consciente, com base no nosso livro O Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito. Para ter mais informações do livro, basta entrar no site o administraçãoverde.com.br, ok? Bom, então nessa segunda parte a gente vai falar sobre alguns assuntos, são 6 partes, tá? 6 aulas, cada uma mais ou menos de 30 minutos, para a gente ter uma ideia do que tem no livro e dessa importância do consumo consciente na nossa vida. Então a gente já falou de alguns assuntos na primeira parte e agora na segunda parte. Então, importante a gente destacar que no início as empresas tinham um foco maior no produto, né? Então eu tinha comentado na primeira parte, né, na aula anterior, que as empresas passaram a se estruturar, passou-se a ter mais estudos sobre os processos da empresa, e lá no início do século XX, Ford, né, ele é atribuído a ele essa frase que o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Ou seja, ele não tem opção, né? Era a ideia do foco no produto. É a empresa que determina como deve ser o produto dela. Ela não tem que ver o que os clientes pensam. Isso era verdade no início do século XX, porque havia poucas ofertas, né, poucas empresas ofertando produtos, e também existiam poucos consumidores, né, que tinham condições de comprar esses produtos. Com o tempo, no entanto, o foco passa a ser no mercado, porque passam a haver maiores concorrentes, as pessoas passam a estar mais informadas, com mais opções de locais para comprar. Então isso ajuda o foco no macroambiente, né, o foco no mercado. Com o surgimento do marketing, as empresas passam a buscar os clientes, né? Aonde estão os clientes? Isso muda um pouquinho a história, né? E faz com que os clientes passem a ter uma importância muito grande para as empresas. Então as empresas, elas são vistas, né? De novo vem a figurinha do anjo. Elas são vistas de forma positiva porque elas geram empregos, produtos e serviços, geram impostos, movem a economia dos países e são consideradas muitas vezes como benfeitoras da sociedade. Não é assim? Elas que vão fornecer os empregos que nós temos para que a gente ganhe os nossos salários e possamos comprar os produtos que necessitamos. Por outro lado, existe uma parte ruim das empresas, um lado negro, que é muitas vezes a exploração grande que há, né? Então uma sobrecarga de trabalho, por exemplo, a geração de poluição nos seus processos, com impactos ambientais negativos, em alguns casos, e aí, gente, são alguns casos, tá? Condições de trabalho desumanas, né? Oferta de produtos desnecessários que nós não precisaríamos, mas aí por força da questão de obter lucro, por força das iniciativas de marketing, se coloca produtos que não precisam. Um exemplo é aquele caso que eu falei na parte anterior, na aula anterior, sobre uma banana com a sua casca embalada com um plástico. E aí fica a pergunta, não bastaria, como a gente vê em muitos casos, né, somente com um selinho de papel identificando a empresa na casca da banana, mas não, colocam ali um plástico para envolver a banana. Então, muitas vezes são produtos desnecessários, que as empresas tentam, no afã, no desejo de mostrar de repente um produto mais limpo, com uma cara mais bonita, para sensibilizar os clientes e fazer com que eles comprem aquele produto. E aí, em alguns casos também, empresas que vão sonegar impostos e participar de processos de corrupção, ok? Então, um lado bom das empresas e o lado ruim das empresas. Mas hoje, com a internet, com a proliferação das redes sociais, com as várias formas que nós temos de acesso à informação, as empresas, na realidade, elas têm, com esse acesso livre à internet, elas têm um lado bom para elas,
que é a maior visibilidade dos produtos e das marcas. Né? Nunca as empresas se tornaram tão conhecidas e as suas marcas, mas ela passa a ficar vulnerável com a opinião pública. Então, as derrapadas que a empresa possa dar, isso passa a ser discutido entre os clientes e isso pode afetar a imagem da empresa. Então, na época, ainda no século XIX, né, Thorstein, um autor da teoria da classe ociosa, e isso lá no século XIX, ele colocou essa figura, né, fez esse gráfico, de um lado aqui, aqui na parte de cima, aqui, né, o tipo de consumo, e aqui o consumo. Então, o consumo começa aqui com a sobrevivência e conforto. Nessa parte aqui, existe para cada um de nós algum momento aqui em que a gente compra os produtos e é o bastante, o suficiente, né, para a nossa sobrevivência e para um certo conforto. Quando a gente passa, e aí cada um tem um gráfico, teoricamente tem um gráfico personalizado, quando a gente passa na compra de produtos em uma parte aqui a mais, já se torna um luxo. E aí quando isso vai mais além, já se torna uma extravagância. Então poderíamos dizer que até aqui seria um consumo. A partir daqui já vira um consumismo, ok? Bom, e aí fica essa questão, né, do marketing do comportamento consumidor. Afinal de contas, são as empresas que a hora que desenvolvem os produtos e colocam eles para vender, são elas que sensibilizam os consumidores, ou os consumidores com seus gostos e preferências que vão orientar as empresas de forma com que elas construam seu marketing. Né? Então a gente vê que as empresas fazem muitas vezes pesquisas de mercado para saber a opinião dos clientes para que elas ofertem um produto. Da mesma forma, elas elaboram os produtos de forma a sensibilizar, a cativar os seus clientes. Então, existe muita discussão na área, né, algumas discussões em relação a o que é mais importante. É o marketing que influencia o comportamento consumidor, né, ou é o comportamento consumidor que influencia o marketing? Né? Então, o que faz com que nós tenhamos várias marcas nas nossas cabeças? Porque fomos instruídos desde pequeno, na verdade. Mas a discussão do marketing, do comportamento consumidor, se quem gera quem, né, quem influencia quem, é muito parecido com a discussão de quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Né? Então, é uma discussão importante? Talvez não seja, mas há muitos questionamentos em relação a isso. Então, na realidade, o que é entendido é que existe um reforço mútuo. Né? Da mesma forma que o marketing influencia o comportamento consumidor, o comportamento consumidor influencia o marketing. E aí vamos ver um exemplo muito claro. Por exemplo, para que a empresa desenvolva as suas atividades de marketing, geralmente ela faz pesquisa de mercado, ok? Isso acho que está bem claro. Então, se ela faz pesquisas de mercado para muitos produtos e até para a própria... vai abrir uma filial em tal cidade. Então, ela vai averiguar se ali há condições e há um público que vai consumir o produto dela. Então, a gente pode ver bem claro nesse exemplo que se ela faz pesquisa de mercado, então o comportamento das pessoas vai influenciar o marketing dela, ok? E aí, como que o marketing influencia o comportamento consumidor? Imagine que uma pessoa esteja passando na rua, na época do Natal, e aí ela vê uma vitrine, vê uma roupa muito bonita, e ela não ia comprar a roupa, mas aí ela foi seduzida, né, sensibilizada com aquela propaganda vitrine mostrando o produto, ela entra na loja e compra a loja, compra o produto na loja. Né? Ou seja, foi as atividades de marketing, né, a vitrine com o produto, que influenciou o comportamento daquela pessoa. Ou seja, fez com que ela entrasse na loja e mais ainda que ela comprasse o produto. Okay? Então os dois, um influencia o outro.
Então, a empresa avalia o mercado para novos produtos, a pesquisa de mercado que eu falei, né? Existe uma relação, então, muito grande, o marketing é visando novas vendas, né? O cliente em primeiro lugar, então avalia o mercado para novos produtos, o cliente é a motivação da empresa para oferecer produtos e serviços, sem clientes as empresas não existiriam, e o que elas procuram, então, é tentar compreender e prever o comportamento nosso, de nós, consumidores. Então, conhecer o comportamento ajuda a reduzir erros de lançamento. Então, os clientes têm gostos e preferências diferentes. Por exemplo, essa moça aqui, ela quer sapatos, bolsas, esse está pensando em carro, essa daqui está pensando numa viagem, por exemplo, para Paris, esse aqui está pensando em uma bicicleta, um meio de transporte mais saudável, né, fazer exercícios. Essa aqui está pensando também numa viagem, mas em uma ilha, por exemplo. Né? Então, por que as empresas oferecem produtos? Isso é importante para a gente pensar o consumo consciente. A gente já falou isso na aula anterior, por causa da questão da necessidade e desejo. Atender às nossas necessidades e desejos. Ora, todos nós temos necessidade de consumir alimentos para que a gente possa sobreviver. Só que aí as várias formas de se consumir os alimentos, as empresas vão oferecer as várias formas. Seja, por exemplo, como eu falei antes, né, o restaurante que oferece o prato convencional de comida, né, o arroz, feijão, batata, macarrão, ou então aquele local que vai oferecer o sanduíche, né, uma lancheria, uma lanchonete. Então, atender às necessidades e desejos. Hoje em dia, o consumidor, então, como eu falei, ele está mais informado, mais conscientizado, está mais conectado, ele sabe, ele tem informações, né? Então, o comportamento do consumidor muito ligado ao marketing, o marketing muito ligado ao comportamento do consumidor. Então, existem 3 passos para a estratégia de marketing. Primeiro, segmentar mercado, a gente não vai aprofundar sobre isso. Como que é isso, então? Dos vários clientes, dos consumidores no geral, a empresa identifica, por exemplo, 4 segmentos que ela julga que seriam os melhores para ela atender. Por exemplo, solteiros, aposentados, pessoas com renda mais alta, são segmentos diferentes. Aí ela pega e identifica desses segmentos aqueles que realmente, ela faz agora uma triagem, aqueles que realmente ela tem condições, ela tem recursos financeiros, recursos humanos para atingir. Por exemplo, ela vai identificar e selecionar o A e o B. E a partir daí ela vai diferenciar o produto e posicioná-lo no mercado. Ou seja, para eu atingir o grupo B, que é um grupo ligado, por exemplo, à ecologia, e eu vendo arroz, aí esse cara vai estar preocupado com o cultivo do arroz, se não for usado agrotóxico, e de repente se eu colocar um selo orgânico, né, buscar uma certificação orgânica para esse arroz, eu vou estar me diferenciando dos demais, vou conseguir agradar esse cliente e vou ter um forte posicionamento no mercado. Ok? E aí é construída a estratégia do mix de marketing, pensando no produto, no preço, nas formas de promover esse produto e como distribuir, né, a logística. Então, basicamente, isso é a ideia do marketing, o marketing ambiental e o marketing tradicional também. Muitos de nós compramos de forma impulsiva. Como eu tinha dado aquele exemplo, a pessoa está caminhando na rua na época do Natal aí vê, ou a época, qualquer época, né? Vê uma vitrine, como a gente está vendo aqui, e aí ela fica, por impulso, ela entra na loja e compra determinado produto, ok? Então, compras impulsivas vêm com necessidade forte, muitas vezes irresistível, não há o planejamento daquela compra e há exposição a certo estímulo, por exemplo, na vitrine. Muitas vezes essa compra impulsiva ela é, digamos, intensificada pelas empresas em datas comemorativas.
Então, é no dia dos pais, no dia das mães, no dia das crianças, no dia dos namorados, dia de aniversário, dia de Natal, o Black Friday, né, que a gente vê. Então, há várias datas que eles tentam criar e aí fazem também toda uma divulgação, né? Por exemplo, aqui um shopping todo enfeitado na época do Natal, para que as pessoas se aproximem da empresa e façam essa compra, muitas vezes de forma impulsiva. Já as compras compulsivas, vejo como está aqui a cliente cheia de compras, né, cheia de sacolas, a compra compulsiva já é um problema de saúde. É algo que está fora de controle, impulsos compelidos e impelidos, é inapropriado e prejudicial ao indivíduo. Então, compras compulsivas, cuidado, pode ser uma doença. Há uma estreita relação entre a compra compulsiva e o consumismo, porque hoje é muito fácil tu comprar com o cartão de crédito e com o acesso à internet. Então, ela é potencializada pelas compras virtuais e pelo marketing digital. E hoje, então, nós, consumidores, temos um poder muito grande. Por exemplo, em relação às redes sociais, alguém divulga uma informação boa ou ruim de uma empresa, ou de um produto, ou de uma marca, repassa para alguém, essa pessoa repassa para outros, com as várias redes e canais existentes. Ok? Então, a gente pode fazer um resumo. Na compra eventual, que todos nós fazemos, nós compramos por necessidade, sem supérfluos. Precisamos adquirir, por exemplo, aquele alimento para nos alimentarmos e atendermos, por exemplo, essa necessidade. Senão iremos sentir fome e, em caso mais drástico, a pessoa vai morrer por não ter se alimentado. A compra compulsiva é algo que o consumidor não resiste, por exemplo, uma promoção de desconto, vitrine, sazonalidade, né? Então produtos que, de época, ou então por promoções, né? Várias promoções faz com que a pessoa adquire tal produto. Então são compras impulsivas, né? São pontuais. Quando ela ocorre uma vez ou outra de forma pontual, não é um problema, é só um ponto diferente na curva, né? Tu compra sempre o que tu precisa e uma vez ou outra tu exagera, digamos assim. Só que na compra, se ela for pontual, não há problemas, mas se ela torna-se repetitiva, pode se tornar uma compra compulsiva e aí é um problema de saúde. E aí vai remeter também a outros problemas com o endividamento que a pessoa vai ter. Então, por que o consumo consciente nos diz respeito? Né? Por que comprar, o que comprar, como comprar? Muitas vezes ocorre um interesse de nós, consumidores, no curto prazo e o atendimento do nosso bem-estar no longo prazo. Por exemplo, no curto prazo, nós adquirimos os produtos porque nós precisamos, como eu falei, necessidades e desejos. Então a gente tem um cliente aqui que entrega o dinheiro e na troca, que é a essência do marketing, a vendedora entrega o produto, ok? Então ela vai receber o dinheiro que vai satisfazer a empresa, porque vai remunerar todos os esforços que a empresa teve para confeccionar e vender esse produto, e ele vai receber um produto que ele precisa. Por exemplo, o alimento, o refrigerante, qualquer que seja o produto. Há um interesse mútuo dos dois, de um lado a empresa e de outro o consumidor, e isso vai satisfazê-los no curto prazo. Só que aí, passa o tempo, o cliente utiliza o produto, aí, por exemplo, ele joga fora a embalagem ou o produto acaba, né? E aí, aqui é um exemplo só para a gente pensar no médio prazo, pensando ocorre uma ação. Então, algumas pessoas vão jogar, por exemplo, sacolas de lixo no rio, no médio prazo. Então, para facilitar, eu coloquei curto, médio e longo prazo, ok? E aí, imaginem essa quantidade de lixo jogado no rio. Um dia começa a chover, né? Esse lixo vai tampar as saídas da água e aí, naturalmente, essa água vai subir, vai transbordar e vai inundar as casas, as ruas próximas a esse rio. Não só a inundação,
mas também levando a sujeira do lixo e possivelmente animais ali, né, a proliferação de insetos, ratos, escorpiões, baratas e outros mais. Então, essa situação desse produto que inicialmente causou bem-estar no curto prazo para as pessoas. No médio prazo, as pessoas se livram desse material, dessa embalagem, por exemplo. E no longo prazo, isso pode ocasionar uma diminuição no bem-estar da pessoa, como é no caso dessa enchente, em que vai transbordar o rio e vai provocar esses vários problemas sociais, né? Então aqui vai haver um conflito entre o que causava bem-estar no início e aqui causa uma diminuição do bem-estar daquele próprio consumidor, muitas vezes, no longo prazo. E aí vai gerar problemas, como a gente vê, o volume grande de resíduos sólidos urbanos nas ruas, né? Aí lixo sendo jogado e entupindo bueiros, se vem uma chuva, vai ter dificuldade da água escoar por aqui. Aí que a gente vê aqui, por exemplo, aqui já a água acumula, então a pessoa está tendo que tentar abrir espaço, né, para a água sair pelos bueiros. Aqui situações terríveis, né, que é a contaminação do rio, então o rapaz aqui não consegue nem utilizar o barco com a quantidade de sujeira, né, garrafas PET, e aí contaminando o rio e provavelmente matando toda a vida marinha, aquática que tinha ali, né, os possíveis peixes. Quando sai da cidade e vai para os lixões, aí temos problemas com atraindo animais, né, cachorros ou aves, né, urubus, e as pessoas também que podem até se contaminar. Muitas vezes a ausência da coleta seletiva nas cidades faz com que esse material seja tudo misturado, né, dificultando até o trabalho do catador, e falta de conscientização das pessoas. Então eu gosto de colocar essa figura porque ela mostra, né, que talvez muitas vezes nós tenhamos dificuldade de separar o lixo em casa. E se a gente não quer separar, pelo menos assim, eu não quero ter uma lixeira de plástico, uma para colocar plástico, outra papel, a outra vidro, a outra metais e a outra orgânicos, resto de comida. Não quero ter 5, 6 lixeiras. Então coloque 2 pelo menos. Uma para material orgânico, né, restos de comida, por exemplo, e uma para secos. Aí ali tu coloca o plástico, coloca o papel, coloca o vidro, né, e pelo menos havendo essa separação, mesmo que depois se eu colocar na sacola de lixo e jogar fora, né, numa caçamba de lixo, pelo menos não fica misturado o que é orgânico do que é seco, ok? Então aí a gente desenvolveu esse modelo para entendimento do consumo consciente, em que é em forma de iceberg, a parte de baixo a parte da cultura e a parte de cima as ações humanas. Para ampliar um pouco, temos aqui tudo que ocorre na parte de baixo, a cultura, e dentro dela está a educação ambiental e o comportamento consumidor responsável, tudo que ocorre aqui embaixo, na realidade vai impactar na parte de cima, que são as ações humanas, ok? Então, para facilitar, a parte de baixo, a cultura, a educação ambiental, são ideias, pensamentos, atitudes, conhecimento, tem influência sobre as ações humanas na parte de cima, é difícil detectar e compreender, é invisível, né? É o dia a dia nosso, é a forma que nós temos de pensar. A parte de cima, responsabilidade social e ambiental, uso inteligente de recursos naturais, utilização de energias renováveis, desenvolvimento de produtos verdes, mobilidade urbana. Então aqui eu listei 5 possíveis grandes áreas das ações humanas nossas. Elas vão ser sólidas, vão ocorrer conforme a solidez verificada na parte de baixo. Ela é visível porque é o que aparece para nós, né? Então, se os aspectos abstratos, sólidos e consistentes, ou seja, a parte cultural, está consistente,
as ações humanas também serão consistentes. Se forem frágeis, também serão frágeis. Ou seja, para as empresas terem responsabilidade social e ambiental de forma consistente, de forma forte, sólida, é necessário que a sua cultura, a cultura das pessoas que gerenciam, também seja alinhada com as questões ambientais. Para que aquele país, por exemplo, invista em energias renováveis, em substituição aos combustíveis fósseis, é necessário que a mentalidade, a cultura daquele povo, dos governantes, das pessoas, das empresas, também estejam alinhados com as questões ambientais. Então, tudo que acontece na parte de baixo vai impactar a parte de cima, ok? Bom, então finalizando essa segunda parte, a segunda aula, se vocês quiserem mais informações, podem entrar no nosso site, o administraçãoverde.com.br. Outros vídeos, né, essa é a parte 2, mas vocês podem ver a parte 1 e as demais partes, são 6 partes, esse nosso breve comentário sobre consumo consciente. Vocês é só digitar no YouTube Administração Verde e acessar o nosso canal. No Facebook temos 2 páginas, só entrar na procura e digitar @administração verde ou @gestão ambiental news. São 2 páginas diferentes com vários conteúdos que a gente coloca praticamente todos os dias. E mais informações sobre o que a gente falou também no nosso livro, O Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito, basta acessar o nosso site administraçãoverde.com.br, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.